Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Trago aqui a paz do Senhor para toda a igreja do pastor Humberto, tá bom? Pastor Francisco mandou a paz para o pastor e para toda a igreja. Amados irmãos, vamos nessa noite aproveitar que a igreja está de pé para lermos um tema que foi nos passado do livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no capítulo 7 e o versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Graças a Deus, que nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Os irmãos podem sentar-se em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero agradecer por esta oportunidade ao pastor Francisco de estar aqui nessa noite, uma noite tão especial, ao qual o ministério está completando mais um ano, e são 13 anos, de edificação neste local. E durante esses 13 anos foram muitas almas que vieram para Cristo, muitos discípulos aqui foram formados, porque a obra é do Senhor, e quando a obra é do Senhor, não tem como parar. O homem não pode parar a obra do Senhor. Ao entrar às portas desta igreja, acompanha-se no mural, ao início desta obra, onde se vê alguns irmãos ainda iniciando a construção, para cumprir aquilo que Deus tinha determinado. E a gente vê que tem alguns irmãos aqui que estão, como o pastor anunciou, desde o início nessa obra com ele. Logo em seguida também veio outros irmãos, outras irmãs que estão aqui nesta igreja, para que hoje essa igreja estivesse desta maneira. Houve muito esforço, muitas lágrimas, muitas orações. Houve pessoas aqui que se doou por completo para que a obra tomasse o corpo que tem hoje. E nós glorificamos por estar aqui nesse templo e ver que a palavra de Deus, ela está sendo cumprida neste lugar. Nós glorificamos a Deus porque quando Deus ordena Ele dar a sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Por isso nós nessa noite nos alegramos com os irmãos, alegramos com o pastor Francisco e com toda a igreja, essa igreja maravilhosa. Eu conheci o pastor Francisco lá na Coab, o evangelista Kleber que me apresentou o pastor Francisco. Estavam alguns irmãos que eu conheço, e o pastor Francisco ali, aonde nós podemos naquela noite cultuar a Deus com muita alegria. Ao passar um tempo, o pastor Francisco já não se encontrava mais na Coab, e o evangelista Kleber mais uma vez disse: olha, eu sei aonde ele está. E ele me trouxe aqui nesse lugar. Ainda embaixo da igreja, nós podemos também estar cultuando com os irmãos. E aí foi se formando essa amizade.
Hoje eu sempre estou em contato com o pastor Francisco. Na semana que ele não manda alguma coisa para mim, um áudio, eu digo que está acontecendo alguma coisa, vou mandar para ele, né? E nós estamos cultivando essa amizade maravilhosa. É um pastor que eu amo muito de coração, e essa igreja também. Quando nós olhamos, irmãos, o que Deus faz no decorrer do tempo, nós glorificamos o nome dele porque ele é fiel. Quando a irmã falou aqui que há tempo para todas as coisas, Deus tocou no meu coração quando eu ainda tinha 7 anos de idade. Quando chega na casa dos meus pais um homem de Deus e uma mulher, e eu no meio de 13 irmãos, ela olha para meu pai e para minha mãe e diz: este menino tem que ser separado para o caminho do Senhor. Eu fico assim pensando, quando meu pai olha, por que eu tenho aqui 13 filhos, tinha irmãos mais velhos do que eu, e meu pai até perguntou, ele é muito novo, tem 7 anos de idade, mas aquele casal que estava ali disse: olha, quem está escolhendo é Deus, não é o homem que escolhe, é Deus que escolhe. E daquele tempo para cá, o chamado de Deus ficou na minha vida. Então o tema hoje é edificados na palavra, plantados na palavra, na promessa de Deus. E eu com 8 anos de idade, comecei agora a minha caminhada na igreja. O pastor que hoje eu sou, não foi formado do dia para a noite. Eu fui ungido a pastor já com os meus 40 anos de idade. Então, durante essa caminhada eu pude ver como é que é o Evangelho. Não pode ser fácil, não pode ser uma coisa de qualquer maneira. Você tem que estar firmado na palavra. Enquanto você não estiver pronto, Deus não vai te dar, porque você pode cair na beira do caminho. Enquanto você não estiver firmado, Deus não vai permitir que você aguente, porque Ele sabe qual é o vento que você pode suportar, quais as águas que pode bater na tua casa e não te derrubar. Ele sabe o quanto você aguenta chorar, sofrer, padecer, o peso da tua cruz também Ele sabe. E durante esse tempo, pastor, eu pude contemplar que Deus sustentou a minha vida. Quando eu tinha 18 anos de idade, já ficando na idade maioral, Deus falou comigo novamente uma noite. Ele disse: olha, lembra da promessa que eu te fiz quando tu tinha 7 anos? E essa palavra está plantada, essa promessa está viva. Eu te escolhi, te separei. Tu levarás o meu nome aonde tu passar. Mas o vento era forte, eu estava na juventude, no auge da juventude, com 18 anos. E com essa idade, os irmãos sabem que a tentação é grande. Vem muitos pratos, muitas coisas vêm para que a gente desista do caminho. Mas quando eu pensava em desistir, Deus chegava para mim e dizia: vai desistir por quê? Quem te chamou foi eu te fortaleço para esta obra. O chamado de Deus é tremendo. O chamado de Deus tem dia, tem hora marcada. Talvez Deus te chamou nesta noite porque Ele tem algo para você aqui, e de hoje não vai passar. Você vai sair com a sua bênção, vai sair com a sua vitória. Você vai sair daqui com a promessa de Deus na tua vida, porque Ele é fiel para se cumprir. Todas as vezes que eu pensava em desistir do Evangelho, Deus falava comigo: tu vai desistir por quê? Para onde tu vai? Aonde tu vai chegar longe da minha presença? Ei, para de se esconder, para de se afastar, para de dizer eu não vou participar do conjunto, para de dizer eu não quero nada com aquela igreja, para de dizer que você não sente nada quando entra aqui, porque o chamado é dele, a unção é dele, a presença é dele. E se Ele te chamou, aceita, vem para Jesus, chega para Jesus, porque Ele vai cumprir a palavra dele na tua vida. Todas as vezes que eu sentia o vento bater na minha casa, eu dizia: eu não quero esse caminho. Mas quando o vento batia,
Jesus me sustentava e eu não caía. Aleluia. Deixa eu te falar, só quem tem a presença dele suporta o vento. Só quem tem a presença dele suporta a prova. Sabe por que tu não caíste ainda? É porque ele está contigo. Sabe por que tua casa não foi ao chão? Porque ele está contigo. Sabe por que tu aguenta ainda essa situação? É porque ele está contigo. Ele manda eu te dizer: suporta, 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 porque eu sou na tua vida. Edificado na palavra. Eu louvo a Deus. Essa tarde eu estava meditando na palavra. Minha esposa não pôde estar aqui comigo, que temos culto lá, e hoje está aquela coisa estreita. E eu estava meditando quando chamei a minha esposa e disse: vem cá, me dá notícia, ou tem notícia para me dar do nosso irmão Luciano, ao qual quantas vezes a igreja se levantou para orar. Se ela estivesse aqui, testificava, porque o Espírito Santo é aquele que toca em nosso coração. O Espírito Santo é aquele que chama, é aquele que mostra para nós. E ela disse: olha, ele está bem, está se recuperando. Eu disse: mas nesta hora precisamos orar por ele. Eu fiquei muito alegre pela sua vida. Quando eu te vi entrando ali, o meu coração, ele saltou no peito, porque o milagre de Deus foi na tua vida. Eu fico feliz por você, meu irmão, me alegro por você, e vou continuar orando. Pode ter certeza que a igreja está em oração por você, porque você é quase escolhido, e Deus não vai te abandonar. Quem tem chamado de Deus, mesmo que o vento sopre, ele suporta. Quem tem chamado de Deus não se assusta com as correntes das águas. Quem tem chamado de Deus não se assusta com o vento. Sabe por quê? Porque a casa está edificada sobre a rocha. E se a casa está edificada sobre a rocha, tu vai suportar. Eu comecei a servir a Jesus porque eu vi que não dava para deixar ele. Eu comecei a servir a Jesus porque eu via a mão dele sobre a minha vida. Eu comecei a servir a Jesus de coração completo, porque tem momento em nossa vida que a gente refletindo sabe que não dá para deixar ele, não dá para voltar atrás. Dá, pastor? Nessa altura do campeonato não dá para voltar atrás. Se for lá para o Cariri, vai, porque Jesus vai contigo. Se ele te mandar ir para o outro lado, vai, porque ele vai contigo. Não dá para deixar, não dá para pular do barco, irmão. Não dá para abandonar, porque Jesus é tudo, é tudo. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Durante essa caminhada eu vi muitas pessoas que abandonaram o Evangelho. E eu estava orando, perguntando para Deus por que foi abandonado o Evangelho. Aí Deus me responde: olha, a casa que é edificada sobre a areia, essa vai cair. Ninguém que quer ter uma vida saudável no Evangelho pode construir a sua casa sobre a areia. E nesta ilustração que Jesus aqui dá, ele diz que existia dois homens. Um que edificou a casa na areia, e outro que edificou a casa sobre a... Eu fico imaginando que o que edificou, construiu a sua casa na areia, foi algo fácil. Cavalo alicerce na areia, pastor, é fácil. Difícil é você fazer a base da sua casa sobre uma rocha.
imaginando que este homem que construiu a casa na areia, ele não se preocupou com o vento, não se preocupou com a chuva, ele não se preocupou com a força das águas. Ele construiu a casa, mas ele não pensou quando viesse a chuva, o vento. Esse é tido como um homem sensato e um homem prudente. Ele disse: eu quero construir a minha casa, mas tem que ser uma casa que suporte o vento, que suporte a chuva. E para isso ele olha, porque quando você lê o texto, você vê que tem dois personagens, dois homens, dois tipos de terreno, dois tipos de casa edificada. E esse acontecimento aqui, para quem construiu na areia, estava propício para quando vier um vento levar tudo. Aquele que edificou na rocha estava plantado em algo sólido. E quando eu vejo Jesus aqui no capítulo 4, depois da tentação no deserto, aonde ele venceu o diabo pela palavra, como foi lido já nessa noite. Ele venceu o inimigo através da palavra. A tentação vai vir para mim e para você. Como é que você vence? Através da palavra. E você vê Jesus aqui vencendo pela palavra o inimigo. Ele dizendo para o inimigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Glória a Deus. Ele vence o inimigo dizendo: não está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Ele vence pela palavra. E ele agora, depois dele vencer, ele começa a chamar os discípulos para formar a igreja. Porque pastor não toca igreja sozinho, não. Toca, pastor. Eu já passei pela construção do templo ali na Maravilha. Aquele templo ali foi eu que construí. Foi 4 anos e 8 meses. Falei: Jesus vai deixar completar os 5. Ele disse: antes de 5 anos estará pronto o templo. Ninguém constrói sozinho. Alguns irmãos conhecem lá. Construído em 4 anos e 8 meses. Templo. E mais ninguém, pastor, não pode carregar. É com o pastor. Uma pessoa diz: é com o pastor. Preciso fazer isso na igreja com o pastor. É com o pastor. Quer falar com o pastor? Não, irmãos. Ajuda o seu pastor, pelo amor de Deus. Seu pastor necessita de ajuda. E é gostoso quando o pastor chega da igreja que vê uma obra-prima dessa, os irmãos tudo aí, todo mundo alegre, né, pastor? Isso é grato, ele se alegra, ele glorifica a Deus, porque vocês estão unidos na sua fé. Glória a Deus. Aí imagina só, Jesus agora ele quer formar a igreja. Vou dar uma corridinha aqui. Ele forma, ele começa a chamar os discípulos, porque ele já tinha vencido pela palavra. Pastor, ele venceu pela palavra, e pela palavra ele ia construir a igreja. Então ele começa a chamar os discípulos, e quando ele começa a escolher os seus discípulos para edificar a igreja, ele começa usando a palavra. Ele começa a chamar, e quando ele chega para Pedro, um dos pescadores que estava lá lançando a rede sobre o mar, ele disse: vinde a mim e eu te farei pescadores de homens, pescadores de almas. De candarabacéria,
pescadores de almas, pescadores, ganhadores de almas. Foi pela palavra, é pela palavra. Você foi chamado para ganhar almas. Pescadores de almas. Agora, quando nós medita aqui que os discípulos chegam, ele começa agora a ensinar os seus discípulos. E a primeira pregação de Jesus para os discípulos foi: bem-aventurados. Ele disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha só, Jesus mais uma vez usando a palavra. E Jesus começa agora a ensinar os seus discípulos, dizendo: vós sois o sal da terra e a luz. Eu estou falando aqui, pastor, de pessoas que precisam saber que tem que ser plantado na palavra. Discípulo de Jesus é sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Jesus começa a dizer: se o sal perder o gosto, será pisado. Olha só, e Jesus começa a ensinar aos seus discípulos. E ele começa a instruir. E ele ensina sobre as orações, sobre o jejum. Ele ensina também sobre a contribuição. E sobre a contribuição ele diz: quando tu der, não diz para ninguém quanto desce. Sobre a contribuição, não fala por aí: a igreja tem uma vidraça porque eu dei. Não. Tem uns bancos porque eu dei. Não fala isso. Tá vendo aquele microfone que o pastor tá pregando ali usando? Eu que dei, só tem porque eu dei. Não fala isso não. Santo Jesus tem poder. O tapete foi eu que dei. A arrumação que tá lá tá bonito, mas eu dei. Não fala não. A contribuição, ele diz: fica calmo, dai com uma mão para que a outra nem veja, mas teu pai vai te retribuir. Ele vai te retribuir. Ele começa a dizer, ele começa a ensinar sobre a seca do jejum. Ele diz: quando jejuares, não muda teu semblante não. Não chega assim na igreja capiana: estou com 4 dias que não come e não bebo, jejuando por essa obra. Chega não. Chega dando glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Passou outro dia, eu estava na casa do irmão, cedinho, fui para trabalhar no sábado. E daqui a pouco já veio um irmão na rua, subindo aí, aí ele disse: a paz do Senhor. Aí eu disse: a paz do Senhor, você está bem, meu irmão? Ele disse: irmão, eu estou quase voando. Misericórdia, quase voando, irmão. Estou vendo em asa aí. Os capazes estão quase morrendo. Falei: irmão, eu estou com 2 dias de jejum e vim do monte agora. E agora, se tivesse um defunto aqui, eu acho que eu ressuscitava. Santo de Jesus tem poder. Vigia, irmão. Como é que faz uma obra dessa? Sabe que não vai para a palavra de Deus. Jesus diz: quando você jejuar, não muda teu semblante não. Continua cheio da graça, que é bom. Oh glória, oh glória. Eu estou no azeite, estou dando glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Edificado na palavra. Olha só. Aí Jesus ensina acerca também da oração. Ele chega para os discípulos e diz: olha, quando orares, e é preciso orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale oculto com Deus. Ele está ouvindo, ele já conhece. Antes mesmo de tu colocar o teu joelho, ele já sabe o que está aqui, ó. Ele sonda o pensamento, conhece as tuas intenções, sabe o teu interesse, sabe o teu nome. Ele conhece você por completo. Começa a dar uma aula para os discípulos. Ele disse: faz assim, não precisa você se encostar nas portas das praças, nas sinagogas e ficar dizendo: Deus, eu oro muito, eu estou com 12 horas de oração, Deus. Porque tem gente que quer ter um tipo de orador, porque grita nas praças. Deus está vendo a tua intimidade com Ele.
É melhor 5 minutos com Jesus do que 1 hora sem Ele. Eita Jesus, Ele é forte, pastor. Eu quero ter 5 minutos de intimidade com o mestre, mas eu não quero ficar um dia dando escândalo por aí. É isso que Jesus estava dizendo. Ele conhece a tua oração. Ele começa a ensinar os discípulos de uma maneira sobrenatural, e os discípulos vão sendo edificados na... Os discípulos vão sendo edificados na... Eu gosto de ver assim, porque se você não for edificado na palavra, você vai ser um discípulo que dá escândalo. Olha só, irmão, Jesus não te chamou para dar escândalo, não. Ele te chamou para andar na perfeição, aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é um carpinteiro. Ah, pastor, mas do jeito que eu sou não interessa. Se Ele chamou, está chamado. E Jesus faz assim, não tem aparência, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não prega bonito, mas Deus escolheu. É Ele quem escolhe. É só como é que ele faz. Pastor, você acha que no meio de tanto aí eu estou aqui nessa noite, essa promessa já tinha vindo, você sabe há quanto tempo? Eu fiquei só aguardando o dia. Passou o primeiro ano, o pastor não me convidou. Não era o meu ano, né, pastor? O segundo, o terceiro, o 12º, não foi o meu ano, não. Quando chegou no 13º, Jeová disse: é o ano dele de pregar. Por isso que eu estou aqui, esperar na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, porque Ele conhece o oculto, o secreto, os tempos. Mas Jesus, quando escolhe os discípulos, alguns já se apresentaram como os maiores, queriam ser os maiores. Eles conversaram entre eles: quem será que são os maiores aqui, hein? Os melhores? Jesus escutou eles entre eles, dizendo: olha, eu sou melhor que você. Eu vou estar lá bem coladinho do mestre. Eu vou dizer: que é isso? Ontem ele te deu um chega para lá, quem está perto sou eu. Eu que vou sentar perto. E começou aquela murmuração. E Jesus sobe e sai: ei! Quem quiser ser o maior, seja o menor. Porque no reino de Deus você tem que começar servindo. Ai, o caminho por céu é descendo, aleluia. Eita glória! A escada por céu é descendo. Quanto mais você desce, mais Deus aparece na sua vida. Jesus é um professor. A Bíblia diz que Salomão foi o sábio que mais pregava nos tempos dele. Mas Salomão era sábio, mas teve uma sabedoria tão grande que disse nas suas escritas: procurou o pregador achar a palavra agradável. E ele disse: a palavra do pastor será com pregos bem fixados, que não tem como tirar. Salomão estava dizendo que ele poderia ser pregador, mas Jesus era muito maior do que ele. Jesus pregava para os banqueiros, para o fazendeiro, para os agricultores, para os doutores, para os pastores. Jesus estava ensinando que o reino do céu não era comida e nem bebida. Ser edificado na palavra. Eu vou encerrar aqui, irmãos. É você ter um ministério construído na rocha. Onde você está construindo esse ministério? Diga: Jesus. Mais forte: Jesus, me ajuda a construir a
a minha casa sobre a rocha. Dê uma linda salva de palmas para Jesus.